Fala pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados básicos, manutenção, as coisas que você pode estar fazendo aí na sua casa para aumentar a vida útil da sua bike. Bom, toda bike indoor, ela é composta por 5 partes principais, tá? E depois eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas partes mais detalhadamente. Mas para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar aqui no vídeo, a gente vai falar sobre um quadro, que é o chassi da bicicleta, né, o esqueleto da bicicleta, sobre as carenagens, que são as partes plásticas, sobre as partes móveis, que são os ajustes de guidão, os ajustes de banco, o sistema de transmissão, que é todo o conjunto de pedal, pé de vela, corrente ou correia, mais a roda de inércia, a parte toda que você pedala, que você aplica força. E também vamos falar do sistema de freio, que é o que freia a bicicleta, é o que dá resistência nela para ela ficar de mais leve a mais pesada. Muito bem, começando sobre o quadro. O quadro ele pode ser de alumínio ou de ferro, né? São os dois tipos principais de metal que são usados para a fabricação dos quadros de bicicleta. Os quadros de alumínio, ele tem a vantagem de ser um pouco mais leve e de ser mais resistente ao suor, mais resistente ao sal. Ele não é corrosivo, assim como o ferro. Os quadros de ferro são mais pesados, porém eles são um pouco mais baratos. A grande maioria das bicicletas de entrada, as bicicletas mais de uso residencial, todas vêm com quadro de ferro, porque ele é um componente mais barato para se produzir. Se for feita uma pintura de boa qualidade e você fizer uma manutenção de boa qualidade, que é todo treino, após todo treino, fazer uma limpeza de todas as partes que pingam suor, para não deixar esse suor fazendo a corrosão do metal, o seu quadro, mesmo sendo de ferro, vai durar por muito tempo. O que acontece? Principalmente nas soldas, né, nas juntinhas de solda, pinga suor, a gente transpira, normal, e o sal do nosso suor faz a corrosão ali do local, e se você não limpa depois do treino, vai causando aquela oxidação e o seu quadro vai durar menos tempo, vai corroer, vai enferrujar. O quadro de alumínio ele não vai ter esse problema de corrosão porque ele é resistente ao suor. Então, manutenção do quadro basicamente é limpeza. Todo treino, terminou o treino, passe um paninho ali e deixa sequinho para não ficar aquelas gotinhas de suor ali corroendo o seu quadro. Carenagem. Vamos falar agora das carenagens. São as partes plásticas, né? Aqui nessa bike, por exemplo, ela está protegendo todo o sistema de correia aqui da transmissão. Aqui tem um pouquinho de plástico, aqui tem um pouquinho de plástico. Normalmente eles colocam plástico nos lugares que pinga mais suor e no caso aqui toda bicicleta tem essa proteção em volta ali da corrente ou da correia por segurança, né, para você não correr o risco de enfiar a mão ou o pé ali dentro e também para não ficar pingando suor no sistema de transmissão. E daí eles colocam, por exemplo, aqui, que é um lugar que pinga bastante suor, e aqui nos pés, próximo dos pés dela ali. Então, colocando esse plástico ali, o plástico não tem problema pingar suor nele, ele não vai estragar com isso. O que é a diferença das bikes mais baratas para as bikes mais caras? A qualidade do plástico. Você sabe que tem aquele plástico que ele é mais seco, certo? E com o tempo ele quebra sozinho. Essa bicicleta aqui, por exemplo, ela tinha uma proteçãozinha de plástico aqui, ó. Nunca ninguém quebrou, nunca ninguém pisou nela. Ela, não sei, ela vai ressecando e estoura. Aí eu acabei tirando ela daqui. Mas essa é a função das carenagens. As partes móveis. Tá? As partes móveis a gente está falando aqui de ajustes de guidão, que no caso dessa minha aqui ele é para baixo e para cima e para frente e para trás. Já nessa outra bicicleta aqui ele é só para baixo e para cima. E o ajuste ali de banco. Qual que é a manutenção que você deve fazer nesses ajustes móveis? A cada 15 dias aí pelo menos você vai retirar, vou fazer uma aqui para a gente ver. Então a cada 15 dias você retira
essa parte aqui do guidão e do banco lá, tudo que for de deslizar, você faz esse procedimento, ó. Pega um desengripantezinho, dá uma borrifadinha e com um papel toalha, você vai passar o papel toalha, ó. Para que não, esse aqui não precisa ficar encharcado de desengripante, tá? É simplesmente para deixar ele com uma capinha leve de proteção. Recomendo esse desengripante aqui, o WD-40, é o melhor desengripante que tem. Ele não é fedido, né? Ele é até gostosinho, o cheiro dele tem um cheirinho, parece que de tutti-frutti. E ele é muito bom. Aí você pode também dar uma borrifadinha assim no papel, ó, e passar aqui por dentro. Desengripante, você pode jogar em vários componentes da bicicleta. Por exemplo, essas rosquinhas aqui, ó. Se você percebe que ela começa a gerar uma corrosão aqui, ó, bate um desengripantezinho, passa aqui nela, ó. Até para fazer esse vai e vem dela aqui, ele vai ficar mais macio. E desengripante nunca vai estragar nenhum componente, pelo contrário. E não é melecar de desengripante, tá? É só passar. Você vai ver que todas essas partes de rosquear, essas partes de puxar e soltar, vai ficar tudo mais macio, tudo mais molinho quando você passa o desengripante. Tá? Essa bicicleta aqui já é uma bicicleta já tem uns 5 anos, era de uso numa sala de spinning, então ela é mais desgastadinha, já tá mais velhinha. E aí você percebe que quando você passa o desengripante, ó, ele fica macio para você deslizar ele para baixo e para cima. E se você faz essa manutenção aí a cada 2 semanas, pelo menos, a tua bike vai ficar sempre macia e sempre protegida também, tá? Porque o desengripante ele acaba criando ali uma capinha de proteção por cima do metal, o que é bem interessante. E aí você passa, né? Tira, limpa, passa o desengripante, deixa aquela capinha de olhinho por cima, bem fininha, coloca de novo e aí vai fazendo esse cuidado a cada 15 dias, a sua bike vai ficar sempre protegida, tá? Até no quadro você pode borrifar um pouquinho assim de desengripante num papelzinho, ó, e passar aqui um desengripante de boa qualidade, tipo esse aqui, ó, nas soldas. Ele vai proteger a pintura. As gotinhas de suor que caírem, elas não vão entrar tão em contato assim com o metal, porque o desengripante ele faz uma camada ali de proteção. Tudo sem exagero, tá? É só você deixar o papel levemente umedecido e passar assim. Vai proteger a sua bicicleta. Agora vamos falar um pouquinho da transmissão. Muito bem, a transmissão ela é composta pelo pé de vela, ela é composta pela a corrente ou correia. Eu tenho aqui essa bicicleta, que é a minha bicicleta que eu gravo as aulas, ela é uma transmissão com correia, e eu tenho essa outra bicicleta aqui que é uma transmissão com corrente. A correia, ela tem algumas vantagens. A manutenção dela é muito menor, tá? Essa aqui eu estiquei ela uma vez. Basicamente você vai ter que regular essa tensão dela. Quando você começar a pedalar e sentir que a tua bike ela tá com um joguinho assim, ó, você percebe que tem uma folguinha ali quando você está pedalando, o pedal vai para frente, para trás aqui, o pé de vela, é sinal que tá frouxa ou a corrente ou a correia. Precisa dar uma esticadinha, tá? Manutenção dessa bicicleta, a parte de correia é simplesmente dar uma esticadinha, ajustar a tensão dela. Dura muitos e muitos anos. E a outra grande vantagem dela é o silêncio, tá? Essa bike aqui ela é muito silenciosa, ela não faz barulho nenhum, essa parte da correia. Já a bicicleta de corrente, ela faz um pouquinho mais de barulho. Se essa corrente estiver bem esticadinha, bem lubrificadinha, bem ajustada, é um barulho pequeno, tá? Muita gente fica com esse negócio, eu quero comprar uma bicicleta de correia para ser silenciosa. É mais silenciosa? É, mas bem ajustadinha a bike de corrente também não vai te dar problema não.
Não é um barulho assim que parece uma carroça andando. Ok? Aí vamos para pé de vela. Pé de vela é uma das coisas mais sérias. Eu já até falei em outro vídeo que quando você compra uma bike muito barata, eles não sei porquê, cara, não fazem uns pé de velas mais reforçados para as bikes baratas. E aí o problema é que você não encontra para fazer manutenção, não encontra um reforçado. Aqui eu tô com esse aqui, por exemplo, ó. Esse pé de vela a gente compra ele no Mercado Livre e é um dos poucos que você acha específico para bike de spinning. Ele já vem com a coroa junto, custa 100zão, mas pô, se isso aqui fosse, sei lá, meio centímetro mais grosso esse pé de vela, ele já seria muito melhor, muito mais reforçado. Que uma pessoa pesada pedalando, ele balança, ó, ele mexe de um lado para o outro, coisa pouca. Mas o ferro, tudo que mexe com o tempo, ou ele quebra ou ele entorta. Tá? Já esse pé de vela aqui, o original da Schwinn, é um pé de vela que ele dura a vida inteira. E eu acho que para quebrar isso aqui, gente, ou teria que ser uma pessoa de uns 200 quilos, ou sei lá, um acidente com a bicicleta, derrubar a bicicleta de uma altura, porque é muito reforçado e ele não balança, ele não se mexe 1 milímetro ali enquanto você está pedalando. Então, por que não fazem um troço mais reforçado? Ou pelo menos tivesse alguma empresa que fizesse uns pés de velas mais reforçados para vender, que a gente conseguisse comprar para colocar nessas bicicletas mais baratas. Aí as grandes empresas fazem os que vêm com a bicicleta e não vendem eles para avulso, né? Ou você às vezes até acha para comprar avulso, mas eles fazem questão de fazer um sistema que não é compatível, que não encaixa nesse outro, nos mais baratinhos. Então a gente fica meio refém desse pé de vela mais barato, mais ruim. Pedal, tá? Pedal, as bikes, somente as bikes mais evoluídas, mais caras, elas vêm com um pedal com clipe, né? O pedal ele pode ser duplo, que nem é esse da Schwinn aqui, ó. Um lado é clipe e outro lado é plataforma. Ele pode ser somente plataforma, que é o que vem na maioria das bicicletas, ou ele pode ser somente de clipe, né, que é o mesmo pedal que usa nas bikes de MTB ou de speed, que você pode colocar aqui um pedal de clipe, porque a rosca que vai usar ali, ela é padrão. Então se você vai pedalar de sapatilha, se você sempre usa sapatilha, você tem duas opções. Você pode comprar um pedal que vem um lado clipe e outro lado plataforma, que nem é esse aqui, ou você pode usar um pedal somente de clipe. Pedal de boa qualidade é uma peça cara, mas também se você comprar um bom, provavelmente você não vai ter problema com ele tão logo, vai durar muitos anos. As vantagens da corrente que a gente pode dizer é que ela é muito mais barata, ela é muito mais fácil de se trocar, fácil de se encontrar, em qualquer bicicletaria você encontra. É a mesma corrente que usa nas bikes Monarch, por exemplo, aquelas bikes de uma coroa só, a corrente grossa, popularmente, que chamam. E você simplesmente precisa de uma chave de corrente para você fazer a emenda do tamanho certo dela. Isso provavelmente você vai ter que pedir ajuda para alguém, caso você não saiba mexer, não tenha experiência de mexer com corrente. Você pode ir numa bicicletaria, qualquer bicicletaria poderia estar trocando isso para você, ou algum ciclista que é acostumado a sair, rebentar a corrente, e a pessoa vai conseguir fazer essa troca para você também. A corrente, você precisa fazer ajustes periódicos mais frequentes, mas também é soltar o eixo aqui da frente e regular a tensão dela para manter ela sempre esticadinha. Ela bem reguladinha, bem esticadinha, não vai ficar fazendo barulho. Lubrificação. Você vai usar um olhinho de cera, que é o mesmo óleo que se usa nas bikes de mountain bike, nas bikes de speed. É o melhor olhinho que tem para você fazer a lubrificação ali, porque ele é um óleo que não fica aquela melequeira de graxa, sabe? E você pode pôr a cada 15 dias ali também um olhinho desse, que vai de boa. Freio, vamos falar agora do freio. Aqui também a gente tem dois exemplos de freio. Essa aqui é um freio magnético e essa aqui é um freio de lona, tá? Essa aqui, ó, o freio de lona, ele forma um atrito entre o freio e a roda.
né? Quanto mais você aperta, mais ele vai pressionando a roda e vai causando resistência. Então é ele que deixa a sua bike mais pesada ou mais leve. No freio magnético é o mesmo princípio, só que não existe o atrito, né? O ímã aproxima ou se afasta da roda, fazendo ela ficar mais leve ou mais pesada. A vantagem desse aqui é que o desgaste é muito menor, né? Já que não tem um atrito, o freio nunca vai ter o desgaste da parte do freio aqui mesmo. Talvez com um tempo, muito tempo, você vai precisar trocar algum componente dele aqui, mas é quase impossível. Já nesse freio aqui, nesse sistema, a gente tem alguns, dependendo da marca da bicicleta, sistemas diferentes, né? Tem uns que a borrachinha, ela pega do lado aqui, né? Duas loninhas do lado, apertando a roda. Que nem essa aqui, ele vem por cima, empurrando a roda. Esse aqui é um parafusão ali que vai apertando e vai voltando. Tem alguns que são um cabinho de aço, então vai depender da sua bicicleta, mas todos o princípio é o mesmo. A lona de couro faz o atrito ali com a roda e deixa ela mais leve ou mais pesada. Para fazer a lubrificação, tá? É bacana fazer uma lubrificação dessa lona de couro, porque ela vai ter esse contato ali com a roda, para que esse deslize seja mais macio e o atrito seja mais confortável para o couro. Esse óleo aqui, ó, todo mundo já deve ter visto, óleo de máquina de costura, o óleo Singer, foi o melhor que eu achei até hoje. Tá, eu tentei usar o olhinho de cera, eu tentei usar o lube, e esses óleos, eles no couro, eles fazem o couro cantar. Então você vai pedalar, fica um barulho chato enquanto você está pedalando. O óleo Singer não, foi o melhor óleo que eu usei até hoje. Eu vi uma dica na internet, não lembro se foi no Google, se foi aqui no YouTube, em algum lugar, foi e coloquei, e sempre deixo ele aqui. E também a cada 15 dias ali você pinga poucas gotinhas, tá? Pouquinhas gotinhas no couro e vai fazer ficar bem macio esse giro da bicicleta. Então são esses os cuidados que você vai ter, o tipo de manutenção que você costuma fazer na bike indoor. Manutenção que a gente fala de periódica, toda semana faz essa lubrificação das partes móveis. A cada 15 dias joga um olhinho na corrente, se for de corrente, mantenha a sua corrente sempre bem esticadinha, lubrifica a lona de freio se for de atrito, se for de contato, e todo treino, toda aula faz a limpeza de todo lugar que pingar suor, passa um paninho e a sua bicicleta vai durar assim muito mais tempo, certo?